Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre as diferentes abordagens em psicologia, em orientação profissional, perdão, tá? E aí nós vamos abordar as teorias não psicológicas, ok? Mas talvez antes de abordarmos especificamente as teorias não psicológicas, eu queria aqui só fazer uma reflexão preliminar com vocês, até com isso que nós estamos falando um pouco, né? E eu andei fazendo uma leitura aí, essa semana passada, de um material que me veio muito essa questão da orientação profissional. Então, a orientação profissional seria o quê? Seria descobrir ou construir? O que vocês acreditam? Um descobrir? Eu tive que descobrir aqui. Vocês em casa. Vou deixar os outros falarem, senão só eu que falo. Falem, gente. O que as meninas falaram? A gente não escuta o que a sala fala, prof. Descobrir. Que a orientação profissional seria um descobrir, ou seja, nós iríamos descobrir a nossa aptidão, o nosso desejo, a nossa vontade em trilhar um determinado caminho. Ou nós iríamos construir, ou é uma construção? É um descobrimento ou uma construção? Eu acho que é descobrimento, e eu colocaria mais um verbo aí, desconstruir. Nesse descobrimento, você vai desconstruindo muita coisa, reformando muita coisa, entendeu? Não deixa de ser a construção, não é uma construção, eu acho que é mais descobrimento, mas onde há uma desconstrução e uma reconstrução. Mas, para mim, o verbo é descobrir, se for para optar por algum. Porque tem essa subjetividade, ou esse determinismo psíquico, a nossa subjetividade, ela já está dentro da gente. É uma questão de descoberta mesmo, onde há desconstruções, entendeu? Não sei, pronto. Bom, que na realidade a subjetividade são os modos de ser e agir e existir, né? É a forma como nós lidamos com o mundo. Essa é a nossa subjetividade, especificamente. Podemos florear esse conceito utilizando vários autores, cada um vai interpretar de uma forma o que vem a ser a subjetividade. Então, os psicanalistas vão dar um sentido, os filósofos vão dar outro, né? Então, tem essa possibilidade de diálogo com várias áreas do saber, né? Mas, especificamente, então, será que nós temos em nós uma sementinha ou um vírus da escolha profissional que nós temos que descobri-lo? É essa desconstrução. Eu gostei da sua fala de desconstrução, de desconstruir, mas não concordo que seja descobrir. Para mim, eu acho que profissional é um processo de construção. Nós vamos nos construir. Sim, a gente constrói ao longo da vida, mas na hora que, por exemplo, um adolescente, você vai descobrir o que você construiu. A construção é preambular, a construção é inicial. Mas então, na hora nessa análise, Maria, você está considerando a orientação vocacional como um dom, uma vocação, que ele vai descobrir. Não, prof. A nossa subjetividade vai construindo ao longo da nossa vida o que você acha que você quer, ou alguma coisa, entendeu? Não é dom, não. Não é dom, é construção social, cultural, família, entendeu? Eu acho que é construção. Só que na hora, vamos dizer assim, digamos, uma criança não vai saber, ele quer ser bombeiro, ele quer ser astronauta, mas isso vai sendo construído de maneira diferente depois. É nesse sentido que eu falo que é descoberta. Você tira o véu e aí você vai olhar e você vai ver que contorno tem aquilo, sabe? O que é que te fala com você, o que é que te mobiliza, o que é que te emociona, o que te angustia. É nesse sentido, não sei. Mas, enfim, o senhor acha que é mais construção? Eu acho, para mim, que é mais descoberta. Construída ao longo da minha vida. Sim, e aí nós não estamos trabalhando com certo e errado, né? Meramente posicionamentos teóricos, né? Então, na minha análise, quando a gente pensa em descobrimento, é como se algo já estivesse ali, e eu iria descobrir. Entendi. Por isso que o senhor diz que não é descobrimento, porque não é dom, não é uma coisa que já está ali naturalmente, é uma coisa que vai sendo criada artificiosamente, entre aspas. Entendi. Perfeito.
Uma coisa que vai Ó, ser... merece aí uma carta de Pero Vaz de Caminha. O senhor conhece? É uma linda carta que Pero Vaz de Caminha escreveu lá para Portugal quando descobriu o Brasil. O senhor conhece? Não, Dica de leitura, então. Leia a carta de Pero Vaz, que era o escrivão, né? sim. Muito linda. A descrição que ele faz do Brasil e dos índios é maravilhosa, prof. Então, a analogia sua é perfeita. Então, assim, o Brasil foi descoberto? Não foi descoberto. Não, o Brasil já existia. Os índios já existiam. Os europeus é que não tinham ciência de que o Brasil estava aqui, mas ele não foi descoberto naquele momento. Tá? Então, quando a gente fala de descobrimento, é como se já tivesse uma coisa ali dentro, um cerne, um vírusinho, um projeto do vir a ser algo, entende? E a análise que eu quero trazer para vocês é para nós olharmos a orientação profissional como um processo de construção, como eu falei para vocês, né? Nós estamos, né? Iremos nos construir enquanto psicólogos. É um processo para a vida toda. Não é um processo de descobrimento. Eu acordei lindo e maravilhoso um dia e descobri que eu sou psicólogo. Não. Tá? É um processo de construção. Prof, que engraçado, eu comigo não foi assim, eu só descobri que eu gostava depois que eu entrei. Não, tranquilo, é um processo. E aí vai ter um significado e um sentido para cada um. Então, o que nós vamos falar, então, das teorias não psicológicas? Só para retomar um ponto, gente. Qual que é a característica principal, tá, da teoria, das teorias, melhor dizendo, psicológicas? Quando a gente fala em teorias psicológicas, né? O determinismo individual, que o sujeito por si só escolhe, sem nenhuma outra influência. Tá? A única influência são seus processos internos, que demandam aí a escolha. Tá? A priori, o indivíduo escolhe por si próprio. Quando nós trazemos essa reflexão para as teorias não psi, tá? Nós estamos falando sobre as influências contingenciais do ambiente, tá? Os elementos externos. Então, são aquelas características, aqueles determinantes que estão além do sujeito, que exerce sobre ele uma influência, que exerce sobre ele uma função. Tá? Se eu minimizo minha tela, a caixa aqui de diálogo, vocês continuam me vendo? Não. Aí em casa, vocês estão me vendo? Agora estamos. Então, é a influência das contingências do ambiente, tá? E determinantes extrapsíquicos. Então, são todas aquelas influências externas ao sujeito, tá? Alheias ao sujeito, que efetivamente podem influenciar na escolha de uma determinada profissão. Tá? Nós pensamos também no descarte da orientabilidade. Mas como assim, né, o descarte da orientabilidade? Não há, então, uma orientação na escolha? Tá? Nessas abordagens, nessa percepção de teorias não psicológicas, não existe a orientabilidade. Por quê? Porque o indivíduo não é orientado, ele é direcionado. Tá? E vocês vejam que há uma discrepância, uma divergência entre esses dois vocábulos. Uma coisa é direção e outra coisa é orientação. Quando eu falo em direcionamento, eu estou conduzindo o sujeito a uma determinada escolha, tá? Influenciado por aspectos sociais, históricos, culturais e econômicos. Quando eu falo em orientabilidade e orientação, eu estou dando possibilidades para que esse sujeito reflita sobre aquilo que mobiliza, sobre as motivações, sobre os desejos, sobre as vontades, sobre as identificações, ou seja, aquilo efetivamente que é dele, que vai conduzi-lo num processo de escolha. Tá? Então, há essa diferenciação entre direcionamento e orientabilidade. Tá? Quando nós falamos em orientação, que é o escopo, o princípio da nossa disciplina, orientação profissional, nós não estamos falando em direcionamento profissional. Nós não estamos dando um norte. Tá? Estamos apenas orientando. Então, orientar é diferente de direcionar. Neste momento, nós trocamos, então, o determinismo individual pelo determinismo cultural, social e econômico. Nas teorias psicológicas, há um determinismo do indivíduo. O indivíduo que escolhe. Tá? Aí que eu trouxe o artigo que a Maria estava comentando conosco.
do determinismo psíquico, para vocês poderem ter uma ideia e refletirem um pouco sobre essas questões. Tá? Então, quando nós falamos em teorias psicológicas, o indivíduo escolhe por si, há um determinismo dele, do sujeito, do indivíduo, no processo de escolha. Aqui, nas teorias não psicológicas, nós vamos levar em consideração quais são os elementos, caracteres, que influenciam o sujeito para além dele. Okay? O que está no entorno do sujeito que o influencia na escolha profissional. Então, família, religião. Religião pode exercer uma influência profissional? Pode. Dependendo da identificação que o rapaz ou que a menina possuam com o padre, com o pastor, com o líder religioso, espiritual, ele pode sim ser influenciado pela religiosidade. Tá? Então, acho que está claro isso para vocês, né? Pelo menos a diferenciação entre as teorias psicológicas, que dão uma ênfase no determinismo individual, e as teorias não psicológicas, que vão dar uma ênfase, que vão valorizar outros aspectos, como cultural, social e econômico. São, então, determinações extrínsecas. O que seria extrínsecas? Externas ao sujeito, ao indivíduo. Tá? Estariam relacionadas, então, à estrutura e dinâmica socioeconômica e sua participação nas trajetórias ocupacionais. Tá? Aqui nós temos até essas palavras, né? Sociologismo ou economismo. Ou seja, uma influência demasiada, exagerada dos aspectos sociais da escolha da profissão ou de aspectos econômicos. Tá? Ou seja, não é um indivíduo sujeito por si só que escolhe. Ele é efetivamente influenciado por esses elementos extrínsecos, externos a ele. Tá? Exemplos, para ficar mais claro para vocês, mas acredito que vocês já estavam aí com as mentes fervilhando em busca de alguns exemplos, né? Remuneração financeira e o mercado de trabalho. Remuneração financeira e mercado de trabalho é uma influência interna ou externa? É inerente ao sujeito? É dele? Ou é algo externo? Externo. Quando nós falamos do sujeito, questões direcionadas a ele, né? Especificamente, nós estamos falando do desejo, da escolha. Quando nós falamos, por exemplo, do valor atribuído ao trabalho, qual que é o valor atribuído ao trabalho? É socialmente construído, não é? Quem estipulou que o salário mínimo tem que custar, não sei, 1.000 e alguma coisa, né? Um salário mínimo? Então, são os seres arautos, né? As mentes privilegiadas de Brasília, os deputados que produzem nossas leis, conjuntamente com toda a análise macro e microeconômica, tanto aí das questões internas quanto externas, ou seja, alheias ao Brasil, mas que influenciam na economia, que determinam aí valores, né, do salário mínimo. Se o governo tem condições de pagar os 1.000 e tanto, se o governo tem condições de aumentar para R$2.000 e bancar os R$2.000, e aí entendendo o peso que esse aumento vai ter na Previdência, em outros setores, né? Então, quem determina o valor do trabalho não é o sujeito em si. A determinação do valor do trabalho, a determinação financeira, é externa a ele. Tá? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho oferecendo vagas de trabalho, uma determinada atuação profissional que acolhe muito mais trabalhadores, é oriunda, ou seja, é decorrente do trabalhador, ele que faz as vagas de trabalho. Aqui vai porã, quando se anunciam vagas de emprego, quem anuncia vaga de emprego? É o trabalhador? Não é o trabalhador. Tá? Então, é algo alheio ao sujeito. Tá? Então, a organização, a estrutura do mercado de trabalho também é alheio ao sujeito. Benefícios decorrentes da atividade ocupacional. Por exemplo, o status. Eu escolhi ser psicólogo porque é legal. É legal porque, mesmo sem ter doutorado, me chamam de doutor. Olha só que coisa bonita.
né? Às vezes a pessoa acha interessante ser chamado de doutor, né? Doutor para cá, doutor para lá, doutor isso, doutor aquilo. Então, a pessoa quis fazer psicologia para ser chamado de doutor, tá? E doutora. Enfim, isso é o quê? É um status, tá? O senso comum atribui, talvez ao psicólogo, aí a alcunha de doutor, tá? Mas não é doutor coisa nenhuma, né? Para nós, vamos ficar bem claro, deixar bem claro que doutor é quem faz doutorado. Então, a gente sabe que tem um percurso, né? Você termina a graduação, você faz o mestrado, aí depois você faz o doutorado. Após a conclusão do doutorado, você tem o título de doutor. É um título acadêmico? É, mas o título do advogado, do médico e de outros profissionais que são referenciados, conhecidos pela alcunha de doutor, só seriam efetivamente doutores se tivessem o doutorado. Mas é o uso comum, né? São esses vícios, né, que surgem desde os primórdios aí e nos acompanham até hoje, tá? Então, o status, né, é decorrente de uma análise externa ao sujeito, tá? Influências socioculturais e familiares também. Então, toda a influência social, cultural e familiar também é algo externo ao sujeito, tá? Então, teorias não psicológicas vão se debruçar sobre esses elementos. Quais são os elementos externos ao sujeito, além do sujeito, que o influenciam na escolha? Então, vocês conseguem entender a complexidade? Não é só a escolha do sujeito, né? Eu não sou só eu que escolho, independentemente do mundo. Por que não sou só eu que escolho independentemente do mundo? Porque eu vivo sozinho? Na nossa organização, na nossa estrutura, nós somos seres sociais, vivemos em comunidade, tá? Então, nós temos um passado, uma história, nós temos uma influência cultural, tá, que está para além de nós. Então, nós somos bombardeados por outros elementos que não só o nosso desejo. Aliás, nós podemos até refletir, num outro momento, sobre a gênese do desejo. De onde surge o desejo? O desejo é totalmente independente e desvinculado do mundo. É algo pertencente, única e exclusivamente ao sujeito desejante. Aí são perspectivas. Talvez Freud e Lacan vão dar um direcionamento. Tá? Outras abordagens da psicologia, pautada mais nos processos de consciência, vão falar que nós temos uma determinação, talvez, do meio. Somos influenciados pelo meio social. Então, nossas vontades, aí não chamaríamos nem de desejos, né? Porque desejo talvez fique um vocábulo, uma expressão muito peculiar à psicanálise. Nós poderíamos falar, então, de vontade, né? De ação, né? De motivação. Então, o que me motiva a ter um carro? A minha necessidade de se locomover, creio eu. Porque a pessoa compra um carro? Porque ela precisa ir do ponto A ao ponto B. E na atual conjuntura, né, gasolina R$6 é trágico. Então, talvez a mulher vender o carro e comprar uma bicicleta. E aí você já aproveita e já faz uma atividade física. Então, para se locomover. Mas, por trás do bem material, carro, existem outros valores. Existe, por exemplo, o status. Então, eu tenho um carro, por exemplo, eu tenho um Fusca. Nada contra, eu amo Fusca. Se um dia eu tiver condições, eu vou querer comprar um Fusca. Nada contra, né? Muito pelo contrário. Então, assim, o Fusca pode me levar do ponto A ao ponto B? Pode. Se ele estiver bem organizadinho, eu venho de Jardim Alegre e vai porando todo dia sem problema e volto perfeitamente, né? Mas o Fusca me dá um status, comumente falando, tirando aqueles apaixonados como eu por veículos antigos, que acham bonito e gostam de veículo antigo, né? Mas se é um jovem, um Fusca não vai chamar atenção como uma Mercedes. Aí o que tem por trás da Mercedes? A Mercedes também te leva do ponto A ao ponto B, mas a Mercedes tem toda uma história. São outros aspectos, tá? Agora, especificamente, então, quando falamos aqui nesses elementos externos aí alheios ao sujeito, tá? Especificamente nós podemos pensar
nessas variáveis, tá? Tanto histórico-culturais quanto socioeconômica. Então, nós sofremos, sim, a influência histórico-cultural e socioeconômica, que é como esse exemplo que eu estava conjecturando com vocês aqui da possibilidade do carro. Tá? Então, o carro é uma necessidade. Só que, além da necessidade, existem outros elementos por trás que vão me direcionar na escolha, tá? De qual veículo eu vou ter condições de adquirir. Aí nós vamos falar sobre algumas teorias não psicológicas. Até aqui, tranquilo, gente? Alguma questão? Maria, Edi, que são as que eu estou vendo aqui. Quem mais está conosco? A Denise, a Paula, a Maria Aparecida. Então, podemos seguir? Sim. Vamos falar, então, sobre a teoria do acidente. Tá? Não é acidente de carro, nem acidente físico, nem nenhum acidente guinado, direcionado ao sujeito. Mas a escolha profissional aqui seria um acidente, no sentido de ser algo não planejado, né? Então, nós vamos entender aqui acidente como algo não planejado, ou seja, uma determinação não intencional, tá? Algo que aconteceu, né? Especificamente, quando a gente fala de acidente, é isso, né? Não é algo que acontece, né? É só uma reflexão, né? Acidente de carro é algo que acontece? Mas acontece por quê? Porque houve alguma falha, né, de algum dos elementos envolvidos no acidente. Eu fiz um curso de primeiros socorros, né, e o bombeiro militar, falava para nós que acidente não existe. O que existe é imprudência, imperícia e negligência. Em algum momento você foi imprudente, foi negligente ou foi imperito na sua ação. E aí, obviamente, o resultado seria um acidente, né? Mas voltando aqui especificamente para o nosso caso, tá? Acontecimentos aleatórios no percurso, aí, no trajeto, no caminho do indivíduo, podem despertar, então, o interesse na escolha profissional. Tá? Então, são situações não planejadas, ok? Por exemplo, uma palestra, o psicólogo foi lá no ensino médio, quando vocês estavam estudando, foi falar sobre o Setembro Amarelo. Vocês acharam super top da balada. Que legal essa reflexão que o psicólogo trouxe, né, sobre falar da prevenção sobre o suicídio, falar sobre dos dados, né, estatísticos aí que envolvem o suicídio, os tipos de comportamento, né, sobre a ideação suicida. E essa fala imobilizou aí o interesse para cursar psicologia. Tá? Você pode ser influenciado por programas de TV, por filmes, seriados, né? Até existem alguns seriados que falam sobre psicologia, não tem? Na Netflix, eu acho que tem um com Selton Mello, né? Como que é o nome, vocês sabem? Sessão de terapia. Sessão de terapia, isso. Então tem. Oi? No Globoplay. Olha, eu fazendo propaganda aqui na Netflix, não estou ganhando nada. E é no Globoplay. Então, no Globoplay. A Larissa corrigiu que é no Globoplay. Ela asila. O Globoplay. Então, tem esses seriados, por exemplo, que vão aí te influenciar, né? Eu lembro que tá muito em voga, né? Eu não me lembro isso. Bom, se bem que também eu sou de outra época, diferente de vocês, né? Mas não tinha tantos seriados médicos como tem hoje. Parece que dá dinheiro, né, fazer seriado médico. É Chicago Med, é plantão disso, plantão daquilo, é filme de médico, né? Então, é algo que rende, né? Então, esses seriados podem muito bem influenciar um jovem a fazer medicina, ou enfermagem, enfim, ou até mesmo psicologia, porque às vezes algum desses seriados, dentro de um hospital, mostra lá um psicólogo, né? Exercendo alguma função. Um livro que você leu talvez tenha influenciado numa escolha, né? Aquele tio que uma vez por ano eu visitava vocês, trouxe um livro lá do Freud, do Lacan, e vocês se apaixonaram pelo livro, ou da Melanie Klein, ou do Skinner, né? Que nós temos
contemplar os behavioristas também do 8º período, né, do Aaron Beck, enfim, trouxeram alguma referência que acabou influenciando em algum sentido. Né? Aí um artigo, uma revista, uma oferta de estudo, né? Eu não sei se com vocês aconteceu isso, ou vocês têm ciência da possibilidade desse fato, mas com a minha esposa aconteceu, minha esposa é psicóloga também, mas antes dela escolher fazer psicologia, ela tem uns tios que moram em Porto Velho, em Rondônia, e tudo da área de direito, né? Todos trabalham com a ciência jurídica. E logo quando ela terminou o ensino médio, eles falaram para ela, não, filha, vem para cá, né? Você vai fazer direito aqui, e vai seguir carreira jurídica e etc. Nós pagamos a faculdade para você, enfim. Então tem essa possibilidade, né, de uma oferta de estudo. Às vezes você tem na família, às vezes não é você não tem condições de fazer uma faculdade, mas tem um tio que tem bala na agulha, e o tio fala, não, sobrinha, vem para cá, o tio paga a faculdade para você, só que você vai fazer essa faculdade, que o tio está querendo que você faça, entende? No caso da minha esposa, era direito, tá? Pode ser fisioterapia, pode ser qualquer outra faculdade, mas é uma escolha do sujeito? Não, é um aspecto acidental, tá? Não intencional. Então, uma possibilidade de estudo ou de trabalho pode sim direcionar. Ou pensando até nessa possibilidade, vamos supor que fossem médicos e eles tivessem uma clínica multiprofissional lá em Porto Velho e aí falasse, ó, faz, né, enfermagem, faz físio, faz nutri, que nós vamos lhe acolher aqui na nossa clínica multiprofissional. Então, é uma possibilidade de estudo ou uma possibilidade de trabalho que vai direcionar a pessoa a uma escolha. Agora, aquela escolha era dela? Nem pouco. Tanto é que ela não foi. Né? Nós temos também a abordagem social crítica. Tá? O que a abordagem social crítica vai dizer para nós? Tá? Aqui é uma ação emancipatória, reflexiva. Então, nós vamos entender que existe, sim, um direcionamento, tá? Uma influência externa, mas nós vamos tentar discutir com o nosso orientando a proposta para que ele entenda esse direcionamento, essa influência, através de uma prática contra-ideológica, crítica e transformadora. Tá? Somos influenciados por processos alheios e externos a nós? Somos, mas que possamos desenvolver, tá, uma prática contra-ideológica, que nós possamos entender que existe, sim, toda essa influência, tá? Para que nós não continuemos seguindo o curso. Tá? Então, há influência externa que vai moldando seres anômalos, seres sem forma, eles vão sendo moldados, como se fosse numa linha de produção. Sabe? Imagine uma fábrica gigantesca, onde naquela esteira de rolagem, né, vão entrando seres humanos, enfileirados, um atrás do outro. E lá no final da linha de montagem, vão sair engenheiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim. É uma linha de montagem de profissionais, tá? Que nós possamos entender e compreender que isso existe sim. Existem essas influências mercadológicas, sociais, culturais, históricas, existe, mas que nós possamos desenvolver uma prática contra-ideológica, tá? Que vá no sentido contrário a tudo isso que está posto. Tá? Então, é uma conscientização de toda a influência que esses grupos exercem sobre nós, tá? Os grupos de referência, como, por exemplo, o que é um grupo de referência? Comunidade local, tá? Local onde nós estamos inseridos. As instituições, toda e qualquer instituição vai oferecer um direcionamento, vai tentar nos dar um norte. Tá? A mídia, somos bombardeados, né, a todo instante pela mídia e assim como pela sociedade. Então, quando você compra um iPhone, sei lá, meu nem é iPhone, mas quando você compra um iPhone 20, que número que nós estamos do iPhone? Já estamos no 20? No 12? Então a Fabiana está dando uma aula aqui do modelo do iPhone. Quando nós chegarmos, então nós estamos no iPhone 12, daqui a pouco eles lançam o 13. Aí assim, não é só a compra do iPhone, do aparelho em si, né? O que ele é bom? O meu é Motorola, né? Motorola, paga nós.
que ele é bom, né? Ele tem ali as suas funcionalidades, seus aplicativos, ele cumpre o papel, ele tem uma câmera boa, ele filma, ele tira foto, ele tem identificação facial, ele tem 128 GB de memória, ou até mais que isso, o alto-falante dele é surround, é bom, enfim, ele tem várias funcionalidades. Mas, para além do aparelho, você compra o quê? Uma pessoa que tem um iPhone 12 Plus, status. Né? Então, você compra, você adquire um para além do produto. Quem que traz esse para além do produto? A mídia. Tá? A mídia, ela vende essa ideia de status. Tá? De que se você ter um iPhone 12 Plus, você vai ter um outro patamar. Você vai ser um outro serzinho diferenciado daquilo que você é sem o iPhone 12. Tá? Então, a influência da mídia. Tem a influência da mídia nas escolhas profissionais? Obviamente que tem. Então, todo e qualquer programa de televisão, jornal, artigo de revista que você está lendo, implicitamente estão te influenciando algumas escolhas. Tá? Então, nós somos influenciados, sim. E essa abordagem social crítica, ela vai tentar nos proteger ou nos oferecer recursos para que possamos entender todas essas influências. Somos bombardeados a todo instante por influências externas a nós, mas que possamos entender e desenvolver uma prática contra-ideológica, crítica e transformadora. Com quem? Com nossos jovens. Tá? Ou com os nossos adultos que estão querendo mudar de carreira, ou com nossos idosos que estão em vias de aposentadoria, ou com aqueles outros que passaram muito tempo afastados do trabalho e estão querendo uma recolocação no mercado de trabalho, com aqueles que nós estamos atendendo, ok? Aí nós temos as teorias gerais. Né? O que são, então, as teorias gerais? Ela vai nos dizer que a escolha profissional ela é decorrente da conjunção entre fatores psicológicos e aspectos socioeconômicos. Tá? Então, essa teoria geral ela é uma justaposição das anteriores. Ela vai englobar, ela vai dizer para nós que a escolha profissional é, sim, individual, é do sujeito, mas ela também sofre influência de caracteres externos a ele. Tá? Não é nada de novo, é a soma das duas anteriores. Nós não falamos que na abordagem psi, a escolha é do sujeito, é do indivíduo, tá? Ocorre um determinismo individual nas escolhas. Na abordagem não psicológica, ou nas abordagens não psicológicas, a influência do meio. O meio circundante vai exercer uma influência na escolha da profissão. Tá? A teoria geral ela vai juntar essas duas. Vai dizer para nós que sim, somos influenciados pelos nossos aspectos internos, pelas nossas motivações, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, volições e etc. Mas também sofremos a influência do meio externo. Tá? Porque não somos seres descolados do convívio social. Ninguém nasceu, cresceu e desenvolveu-se totalmente isolado, numa caverna, vivendo alheio ao mundo. Não existe. Tá? Então, nós sofremos influências, sim, nossas e do meio. Tá? Tranquilo até aí, gente? Pessoal em casa, vocês estão quietinhos? Estão acompanhando? Sim, prof. Alguma questão, alguma dúvida? Está tranquilo? Tranquilo. Tá bem. Então, vamos falar um pouco, então, dessas questões. Tá? O que a teoria geral tenta trazer para nós? Então, um entendimento que tanto os aspectos psicológicos, né, individuais do sujeito, como os caracteres estruturais. Tá? O que seriam os caracteres estruturais? Todos aqueles elementos externos ao sujeito. Tá? Então, nós não somos, ou o processo de escolha, ele não é só limitado aos aspectos individuais da escolha. Tá? Ou
totalmente dependente dos caracteres sociais e econômicos, mas sim, nós vivenciamos um dinamismo constituinte. Tá? Então, é basicamente o que eu falei no recorte anterior. Tá? Nós temos, sim, as influências individuais, tá? Que é peculiar a cada sujeito, e aí nós podemos até fazer uma análise macro, né, num outro momento, mas que vocês façam aí mentalmente, né, de onde vem, então, essas nossas motivações, esses nossos desejos. Não tem influência nenhuma com o meio externo? Ou nós constituímos nossos desejos, nossas vontades, até mesmo nossa subjetividade, a partir do contato com o meio circundante? Ou nossos desejos, vontades, motivações nascem conosco, de uma forma inata. Nós já nascemos com todas as nossas vontades, com todos os nossos desejos, só que eles precisariam ser descobertos. Lembra a reflexão que eu trouxe lá no início da conversa? Está tudo em nós, está tudo aí. Ó. É uma sopa, um caldão, está tudo aí. Só que você vai precisar descobrir. Será que é isso? Ou nós somos influenciados efetivamente pelo meio circundante? Tá? Então, o humano é complexo. Tá? Então, nós podemos pensar nessa perspectiva, né, das teorias gerais, nesse dinamismo constituinte. A orientação profissional ela estaria direcionando esses dois caminhos. Nós temos, sim, as escolhas individuais. Nós temos também a influência do meio social. Né? Aí as teorias tradicionais. Tá? O que seriam, então, as teorias tradicionais? Elas apoiam-se nos modelos de perfis psicológicos. Ou seja, que o sujeito tem uma predisponibilidade para uma determinada área. Tá? É uma concepção liberal de indivíduo e sociedade. Ou seja, o sujeito ele é livre para escolher. A sociedade não iria limitar, cercear, tá? Fechar suas escolhas. A função da sociedade é apenas acolhê-lo, oferecer um terreno profícuo, né? Para que ele possa, sim, desenvolver suas habilidades, suas competências, suas capacidades. Mas todas essas habilidades, competências e capacidades estariam nele, já fariam parte dele. Tá? Então, é um indivíduo ativo responsável por suas ações. Teria aí uma liberdade para desenvolver talentos e aptidões. E aí eu pergunto a vocês, nós somos livres? Ah, professor, eu sou livre, porque eu não estou na cadeia. Mas tirando aí a ideia de cadeia, a ideia de prisão, ou até mesmo podemos pensar sobre a ideia de prisão, mas não uma prisão real, né? Uma prisão sem muros, uma prisão sem cerca, uma prisão sem paredes, que seria o quê? Um aprisionamento mental. Será que midiático? Será que somos livres, efetivamente? Sartre, filósofo, né? Jean Paul Sartre, traz uma reflexão sobre isso, dizendo que o homem é condenado à liberdade. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas automaticamente somos responsáveis por essas escolhas. Por isso somos condenados à liberdade. Eu sou livre, sim, para fazer qualquer escolha que eu quiser fazer, na perspectiva sartreana, tá? Segundo Jean Paul Sartre. Então, o homem é livre para fazer suas escolhas, mas efetivamente responsável por elas. Não pode atribuir a culpa pelas suas escolhas na sociedade, nos aspectos econômicos, tá? Nos aspectos culturais, nos aspectos históricos. O homem seria livre a escolher. E aí? O que vocês pensam sobre isso? Pessoal aí em casa, Fabiana, Larissa, somos livres, assim como Sartre pontua, ou não somos tão livres assim? Ou nem um pouco livres?
Não possuo opinião formada sobre os livros ou não somos livres. Quando vocês falam para o companheiro ou para a companheira de vocês, o Bruno está aí, né? É o único sobrevivente, você me sufoca. Você não me deixa livre. Somos livres ou não somos livres? Ai, mãe, para de pegar no meu pé, me deixa em paz. A senhora me prende demais. Somos livres ou não somos livres? Não, não somos livres, não. Então, nós podemos tecer algumas considerações, né, sobre essa liberdade. Talvez vivenciamos uma liberdade relativa, né? Em alguns aspectos da nossa vida, nós somos livres, sim, para desenvolver algumas escolhas, né? Mas, em outros aspectos, nós somos cativos, né? Nós estamos acorrentados, sim, a grilhões, né? A grilhões invisíveis que nos acorrentam, tá? As teorias críticas. 8h28. As teorias críticas. Então, é uma oposição a essa percepção liberal, tá? Pautada no inatismo vocacional e no determinismo individual. Ou seja, como se nós nascêssemos, tá? É uma crítica a essa perspectiva, de que nós nascêssemos com determinadas habilidades, com determinadas competências, com o dom, com a dita vocação para fazer algo. E aí, no desenvolvimento da nossa vida, nós precisaríamos única e exclusivamente descobrir, então, qual esse dom, qual essa vocação. Tá? Então, é até aquela provocação que eu trouxe para vocês no início. Então, a escolha profissional é um descobrimento ou é uma construção? Né? Então, pensar como se fosse algo que tivesse em nós, né? Que já nascesse conosco. E nós precisaríamos, em algum momento da vida, descobri-lo. Tá? Então, é uma crítica a esse determinismo individual, muito divulgado, concebido pelas teorias psicológicas. Tá? Então, é uma crítica especificamente às teorias psicológicas, que se baseiam nesse determinismo individual, que o sujeito se basta. Talvez pensando numa abordagem clínica, dentro de uma psicanálise mais tradicionalista, por exemplo, de onde eu vim, do meu processo de análise, assim, é resolver as minhas questões independentemente do mundo. Como assim? Como eu vou resolver minhas questões, minhas dificuldades, meus problemas, independentemente do mundo? Talvez eu compreenda essa concepção, essa acepção dessa abordagem clínica, tá? Mais enquadrada. Para mim, o surto é feito. Na realidade, é eu aprender a lidar comigo mesmo. Eu aprender a lidar com o meu desejo, com o meu inconsciente, com as minhas manifestações, eu vou desenvolver recursos para lidar com o mundo. Então, eu não preciso inicialmente tentar trabalhar o mundo. Eu, me trabalhando, num processo de análise, eu vou ter condições de lidar com o outro. E aí, talvez, esse outro que o Lacan postula para nós, não somente o outro Larissa, o outro Fabiano, mas o outro nosso, que faz parte daquilo que nós somos, tá? Que nos estrutura enquanto sujeito desejantes, aí, etc. Então, talvez, eu conseguindo lidar com minhas questões, eu consigo lidar com o mundo. Eu não preciso tentar compreender o mundo, mas me compreendendo, eu tenho recursos para lidar com o mundo. Né? Então, uma autoconhecimento, né, professor? Sim. Entra o autoconhecimento aí, né? Sim. Podemos entender como um autoconhecimento. Né? E aí desvelar questões nossas que pairam sob uma penumbra. Né? Então, uma sombra. Tem muitos processos internos nossos que nós desconhecemos. Ou então que habitualmente nós nos punimos, nos culpabilizamos por desejos. Entender que talvez é normal manifestar desejo. Faz parte da nossa condição. Naquele momento, eu pensei sobre um determinado aspecto que talvez não era apropriado naquela hora, mas faz parte. Tá? Eu tenho que ficar me policiando o tempo todo sobre como eu vou me organizar no mundo
não tentar nos aceitar, até trazendo um pouco das discussões passadas, quando falamos da abordagem centrada na pessoa. Lembra que nós citávamos Carl Rogers? E Rogers fala muito sobre a autoaceitação. É eu me aceitar, básica e especificamente. Aceitar que eu tenho demandas internas de várias facetas. Todos nós temos. Então, eu me lembro muito bem, por exemplo, da questão do medo que nós temos da loucura. Todo mundo tem medo da loucura, não tem? Haja vista toda a construção histórica aí que nós temos dos manicômios. O que eram feitos com pessoas que pensam fora da caixinha? Em outros tempos, eram aprisionadas. E aí vamos pensar em outros tempos mais remotos. Na época da Santa Inquisição, o que a igreja fazia com quem pensava totalmente desconecto da igreja? Dava um abraço, queimava na fogueira, né? Eram tidas como bruxas, né? Então aquelas mulheres que talvez tinham um comportamento diferente para aquela época eram queimadas, né? E homens assassinados. Então era um período histórico, né? Aquele comportamento fazia parte daquele período histórico, fazia. Não estou criticando a Igreja Católica de forma alguma, só estou trazendo para vocês que a loucura sempre foi temida. Ou a loucura era assassinada, tentavam matar a loucura, ou a loucura é aprisionada. E até hoje é assim. O que fazem com a loucura? A loucura é aprisionada. É retirada do convívio da família e trancafiada no manicômio ou num hospital psiquiátrico, enfim. Que, como a palestrante trouxe para nós, né, na quinta-feira, que ela falou sobre o CAPS, que ela trouxe essas reflexões também. Então, tudo aquilo talvez que seja diverso do considerado apto ou normalizado para aquela época é tido como discrepante. Então, a briga, né, que nós temos até hoje em relação à manifestação sexual, de gênero, a manifestação da diversidade, né, a manifestação religiosa, né, a manifestação racial, étnica, de pessoas poderem se portar da forma que for. E eu falo muito em relação, por exemplo, ao meu trabalho, em 2021, no CRAS, no Serviço de Convivência com os Idosos. A maioria dos idosos que trabalham no meu grupo, no nosso grupo, né, do CRAS, são brancos, caucasianos. Um ou outro é afrodescendente. Eles manifestam um preconceito gigantesco com os afrodescendentes. Uma é japonesa. Eles têm um preconceito gigantesco contra essa, que é oriental, é japonesa. E assim, como você vai desconstruir isso com um senhor de 70 anos, com uma senhora de 60 e tantos anos? Que é complicado. Nós pontuamos, né, que aquele momento de grupo é para todos, né? Todos somos iguais, todos merecemos estar aqui, cada um com as suas especificidades, mas somos humanos. Mas é difícil. Imagine se nós tivéssemos um idoso homossexual. O que seria? Então, hoje em dia, em 2021, né, 1º de setembro de 2021, aceitar, né, essas pessoas que são humanos, são como nós, mas têm suas peculiaridades, é difícil, né? Imagine em outros períodos, né? Então, o que nós tentamos trazer com essa possibilidade dessas teorias críticas é tentar entender que existe, sim, essas influências, tá, individuais do sujeito, como também aquelas outras influências do meio, tá? Condicionantes econômicos, condicionantes políticos, sociais, culturais e tecnológicos. Tá? Aqui também nós temos a teoria para além da crítica, que pontua para nós como uma ruptura da dicotomia indivíduo-sociedade. Toda essa reflexão está muito pautada nessas vertentes. Lembra que eu falei para vocês de 2 caminhos, né? De 2 percursos, de 2 trajetos. Influência interna, psíquica, do sujeito, do indivíduo, e influência externa, social, econômica, cultural, histórica. Né? Isso é o quê?
É uma dicotomia. O que é uma dicotomia? A tentativa de duas situações diversas, tá? Diferentes. Como, por exemplo, nós vivemos numa sociedade dicotomizada. O que vocês acham? Dicotomizada e altamente polarizada. Faz sentido. Então, por exemplo, a Maria compreendeu nós e eles. Por exemplo, o rico e o pobre, o heterossexual e o homossexual, o são e o louco. Tá? Toda a organização da estrutura social é pautada em dicotomias. Tá? E essa perspectiva, para além da crítica, ou essa teoria, essa abordagem, né, esse referencial para além da crítica, é justamente desconstruir isso. Tá? Não é só direita e esquerda, tá? Não são só ricos e pobres, não são só brancos e negros, tá? Não é só isso. Né? O humano não é um ou outro. Tá? Nós nos O Yang e o constituímos. Ying. Oi? O Yang e o Ying. Isso, né? O bem e o mal. Né? Então, nós temos que ser pessoas boas. Não, como assim? Nós não temos o mal dentro de nós? O mal não é constituinte? Não está em nós? Existe algum ser humano que é a benevolência, a beldade de todas as suas ações em pessoa? Eu não conheço. Se vocês conhecem alguém assim, todos nós somos constituídos por vários elementos, não só o bem e não só o mal, mas muitos elementos que estão nesse meio, entre o que é o bem e o que é o mal. Tá? Então, essa é a nossa constituição enquanto povo, ainda mais nós, que somos brasileiros, tá? Que é a miscigenação populacional. Né? Somos descendentes. Se eu for avaliar aqui com vocês, quem aqui é descendente de português? Eu sou. Quem é descendente espanhol? Não temos, será? Eu sou. Eu sou de português, espanhol e italiano. Que suruba? Cardoso é português, Lopes é espanhol, né? Isso. Mas eu tenho também uma descendência italiana. Né? Minha avó é Luposelli. Então, italiano. Eu sou o meu tataravô que era índio. Tem, então, dos povos, né? Dos povos originários, nós temos a influência dos povos africanos que vieram para cá, temos a influência de alemães, eu acho que tem entre nós aqui, no 8º período, descendente de alemão, pelo menos no sobrenome. Né? Então, nós somos um povo multicultural. Né? Então, não tem como nós dividirmos nessa dicotomia. Tá? E essa visão, essa crítica, ela vem para além da dicotomia. Não é aquela perspectiva cartesiana do posto ergo sum. Penso, logo existo. A mente é uma coisa e o corpo é outra. Tá? E essa dicotomia, né, essa discrepância entre mente e corpo, já não tem sentido científico para nós há muito tempo. Né? Ela tem uma base filosófica, conceitual, interessante para nós discutirmos, mas uma abordagem científica pautada nessa discrepância entre a mente e o corpo, ela se perde, né, em vários aspectos. Ela não dá conta de explicar muitas nuances. Então, é transcender, tá, essas teorias tradicionais e críticas. Né? Tradicionais entendendo aquelas teorias pautadas nas escolhas individuais e críticas aquelas teorias fundadas mais nos elementos estruturais, ou seja, sociais, econômicos, culturais e históricos. Tá? Pensar a junção teórica de ambas as visões. Ok? Então, essa possibilidade, além da crítica, é justamente para tentar correlacionar ou aproximar essas perspectivas, tanto de um sujeito individual, né, singular, quanto de um sujeito social, produto e produtor, né, de sua condição. Pessoal, vou deixar esse aspecto aqui para nós terminarmos, tá? Depois do intervalo. Essa teoria sócio-histórica, que daí eu quero ouvir um pouquinho. Pessoal, vamos retomá-la, então?
Então, como nós estamos falando sobre todas essas possibilidades, né? Essas estruturas, essas abordagens, para além, né, da pura e simples escolha individual ou da escolha totalmente determinada pelos aspectos externos. Tá? Aí nós vamos falar um pouco sobre a teoria sócio-histórica, então que ela compreende esse dinamismo dialético. Tá? Ela continua nessa perspectiva, tá, de romper com essa dicotomização, tá? De, por um lado, somente o indivíduo que escolhe, e, por outro lado, que ele é determinado pela sociedade. Tá? Então, aqui também é uma possibilidade de entender esse dinamismo, essa influência, né? Esse atravessamento entre indivíduo e sociedade. Né? Então, o indivíduo, ao mesmo tempo, ele é produto de uma sociedade, mas ele também é produtor dessa sociedade. Tá? Então, não entende essa dicotomia, não corrobora essa dicotomia, essa diferenciação, né, entre indivíduo e sociedade, entendendo aí, então, o indivíduo como um determinismo individual, pautado no sujeito que escolhe, somente ele escolhe, tá? Ou no entendimento pautado aí na sociedade, muito direcionado a um determinismo econômico, sociológico, uma influência cultural, uma influência histórica. Tá? Vocês estão me ouvindo aí em casa, né? Nem perguntei para vocês, mas acredito que sim, conversei com a Tayane. Sim, professor. Maravilha. Então, a crítica ao liberalismo tradicionalista, ou seja, critica aquela visão liberal, tá? Dessas teorias tradicionais, muito calcadas, né? Muito pautadas no talento individual, na inerência. Lembra, então, da reflexão que nós fizemos no início? Né? Então, o processo de escolha ou pensar sobre a orientação profissional está muito direcionado ao quê? Ao descobrir algo nessa visão aqui. Tá? Ela critica essa perspectiva liberal, tá? De que o indivíduo é total e completamente livre para fazer suas escolhas. Tá? Depende somente dele fazer as escolhas e descobrir aí as aptidões, as capacidades, as competências que ele possui. E ela também critica, né, essa perspectiva de um indivíduo como autônomo, ou seja, um ser desconexo da sociedade, tá? Como se o indivíduo tivesse a sua existência independentemente de todo um processo social, histórico, cultural que está por trás dele, tá? Ou por trás, ou na sua complementariedade, ok? Mas essa análise, né, essa crítica, essa visão liberal do sujeito, ou dessas teorias tradicionais, é justamente nesse sentido de que não podemos pensar o sujeito como independentemente da sociedade, tá? Como se ele existisse independente. Também critica esse determinismo social, histórico e cultural, tá? Que é essa perspectiva reprodutivista, ou seja, o sujeito, o indivíduo, é matéria anômala, matéria sem forma, e a sociedade irá lhe atribuir uma forma, irá lhe atribuir um formato, irá lhe atribuir uma profissão, uma escolha, tá? Como se ele não tivesse condições por si só, logicamente, influenciado por todos esses outros aspectos do entorno, a exercer essa escolha. Quando nós falamos do determinismo social, é como se tudo fosse dado a ele, que ele não tivesse a menor possibilidade de fazer uma escolha pautado naquilo que ele supõe ser necessário. Tá? Então, um sujeito dependente do meio circundante, totalmente amalgamado ao meio circundante, amarrado, preso a esses aspectos que vão para além da sua escolha individual, ok? Como se somente o meio determinasse a escolha da profissão. O que nós temos hoje? Né? Então, tá, professor, tudo isso que você falou, né, tem as críticas pautadas no individualismo, num determinismo individual, subjetivo, né, do sujeito. Também nós temos a crítica de um para-além dessas estruturas sociais, econômicas, históricas e culturais. Mas o que nós temos para hoje, então? Para tentar compreender todo esse arcabouço que nós tentamos formular de reflexões hoje. O multideterminismo. Está embutido nessa perspectiva do multideterminismo
o entendimento ou a compreensão que o humano ele é multideterminado. Nós não somos só produto do nosso inconsciente, do nosso desejo, das nossas volições, dos nossos aspectos subjetivos. Nós somos produtos do meio também. Somos produtos subjetivos da nossa individualidade, das nossas estruturas internas, mas também somos produtos do meio. Tá? Então, nós temos que entender essa multideterminação do homem. Somos produtos de ambas possibilidades. Okay? Não vamos cercear o vir a ser humano. Então, somos seres complexos e multideterminados. É uma compreensão dual, né? Uma compreensão dúbia em dois aspectos, ou duas possibilidades, dois caminhos, onde o indivíduo escolhe e não escolhe sua profissão. Ou seja, onde eu exerço a minha individualidade na escolha e onde eu também sou escolhido pela profissão. Escolhido entre aspas, né? Não é a profissão que vai lá e me escolhe. Mas as determinações culturais, sociais, históricas, me influenciam na escolha. Então, é esta a reflexão final, tá? De tudo que nós pontuamos, que vocês tenham em mente. Tá? Aspectos individuais, tá? Um determinismo individual, um determinismo social, econômico, né? Estrutural, mas pensar no multideterminismo, né? Onde o sujeito escolhe a profissão, mas também não escolhe. Ou seja, quando ele não escolhe, ele está sendo influenciado. Tá? Então, ele influencia a sua escolha e é também influenciado por ela. Acho que seria nesse sentido. Ficou claro, gente? Deu para compreender o que são aí as teorias não psicológicas e a sua participação, ou suas, porque é no plural, suas participações no processo de escolha? Fabiana, Larissa, tranquilo? Pessoal de casa, Maria Aparecida, Edi, Maria das Graças, a Paula, a Lisandra, que são os que eu estou vendo aqui. Sim. Deu para compreender, então, essa perspectiva da multideterminação? Sim. Sim, mais ou menos. Mais ou menos? Professor, complicadinho, né? Mas a gente vai qualquer, entendendo devagar. Isso, qualquer situação aí que você tiver de dúvida, você pode me mandar mensagem, tá? Aí eu explico para você no privado, tento buscar outros exemplos para clarear um pouco mais esse conceito para você. Uhum. Então aqui eu trouxe uma reflexão final, tá? Dessa possibilidade dos nossos diálogos de hoje, né? Então, a escolha é possível no sentido, mas o que não é possível é não escolher. Eu acho que vem justamente de encontro à definição de multideterminação, né? Então, compreender traz embutida aquela ideia de que o indivíduo escolhe a profissão e também não escolhe. Então, a escolha é possível. O que não é possível é não escolher. Eu escolho ou não escolho? Aqui as referências, tá, dos recortes que eu trouxe para vocês, da Ana Bock, do Silvio Bock e do Sartre. Gente, vamos fazer a nossa chamadinha? Antes de eu passar, eu quero passar um vídeo para vocês, com vocês, tá? Para nós tentarmos discutir, eu acho que dá tempo. 9h15 eu vou tentar fazer a chamada, aí para nós fazermos o vídeo aí, até umas 10 horas mais ou menos, tá? Mas é o vídeo assim, que vocês não precisam esperar o vídeo acabar para ir discutindo, tá? Conforme nós estivermos assistindo esse vídeo aí, porque é um diálogo, é uma conversa, tá? E aí eu queria que vocês fossem contribuindo para essa conversa, para ela ficar rica, para que não ficasse só vocês aí em casa assistindo, e nós aqui também na instituição acompanhando, tá? A possibilidade da riqueza está justamente nessa troca.